E aí pessoal, espero que todos estejam bem, né? Meu nome é Rodrigo, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui para o YouTube e eu resolvi falar com vocês sobre um assunto que a maioria dos brasileiros gosta e conhece, né? Que é o futebol. E só que não é o futebol de times ricos, países conhecidos, então eu resolvi falar um pouco, apresentar para vocês sobre países menos conhecidos, né? Um futebol mais alternativo assim. Então, minha ideia é fazer vários vídeos assim apresentando esses países, no qual eu apresento para vocês como que funciona o campeonato nacional desses países, né, como que é estruturado, quais times que participam, e também falar um pouco da seleção do país, né, os campeonatos que participam, últimos jogos, os próximos jogos, finalizando com a escalação dos jogadores que foram utilizados pelo técnico no último jogo oficial, né? Mostrar para vocês ter uma ideia de quem são esses jogadores, quais clubes que eles participam, assim vocês têm uma ideia do nível, né, da seleção. Então, para esse primeiro vídeo, o país que eu escolhi trazer para vocês é Madagascar, né? Então, aqui é uma foto em um dos jogos de Madagascar. Vocês veem aí o estádio praticamente lotado. E falando um pouco do país em si, ele é bem conhecido por a sua beleza natural, né? Tem várias plantas e animais que são nativos do país, né? Só tem naquele lugar. Entretanto, mesmo assim, o símbolo da seleção nacional, que é esse aí no canto superior esquerdo, ele é representado por esse bovino aí, que é um zebu, que ele foi introduzido na ilha, né? Então, meio estranho assim, né? Porque tem várias, tanto plantas quanto os animais que são do país mesmo e eles optaram por manter esse zebu, né? Que para representar a seleção. Falando do país, então, ele é localizado no continente africano, é esse de vermelho aí, né, nesse mapinha, e é uma ilha, né, composta de uma área de aproximadamente 587.041 km². A capital do país é Antananarivo e eles possuem duas línguas oficiais, que é o malgache, né, que é de Madagascar mesmo, e o francês. Por que o francês? O país ele foi colonizado pela França. Então esse país exerceu, né, bastante influência na ilha de Madagascar. Então por isso que mantenha o idioma francês como também oficial, e depois eu vou mostrar para vocês que vários jogadores do país eles saem para jogar na França, né? Ou eles são naturalizados franceses também. A população do país ela é de 26.262.313 habitantes, isso é do censo de 2018, tá? E falando em si, então, do campeonato nacional. De 1962, quando foi criado, até o final de 2019, o campeonato ele tinha um formato bem diferente daquele que a gente está acostumado, né, nas ligas profissionais de vários países. Então ele era composto por 24 equipes que elas eram definidas com base nas 22 ligas regionais. Então era meio que tinha um sistema eliminatório das ligas regionais, onde eles definiam quem seriam esses 24 representantes da elite, né, que iriam disputar esse título do campeonato nacional. Então, como eu mencionei, ele é um formato meio incomum, né, mais amador do que profissional, e eles decidiram mudar isso a partir de 2020, no qual eles montaram uma liga nacional composta por 12 equipes, e essas 12 equipes elas disputariam o título em jogos de ida e volta. Então cada equipe jogaria 22 vezes, né, porque são 12 equipes, e o primeiro colocado ficaria com o título. Essa daí é a arte da edição, que seria de 2020, né? Então o nome do campeonato seria Orange Pro League, por motivo de patrocínio, né, da Orange. E essa daí é uma arte representando cada um desses jogadores, representando uma das 12 equipes participantes. Entretanto, devido à pandemia do Covid-19, né, o campeonato ele foi paralisado, então não foi finalizado. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que estava a tabela quando o campeonato parou.
tá? Mas outra coisa também que o campeão desse campeonato, ele disputa um jogo, né, a Supercopa, contra o campeão da Copa de Madagascar. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como que estava a classificação do campeonato quando ele foi paralisado. Então aqui estão os 12 times. A gente vê que a maioria dos times eles chegaram a jogar 15 partidas, com exceção de 2 que jogaram 14. E o campeonato era liderado por esse Kneipies Sport com 33 pontos e o Lanterninha era o Clube M com 0 pontos. Agora eu vou mostrar para vocês os escudos, né, de cada um desses 12 times mais de perto, para vocês terem uma noção, e também o número de títulos nacionais que cada um deles possui. Por que eu vou mostrar isso? Porque eu gosto muito da identidade visual das equipes, né? Então, pelo escudo, assim, eu consigo identificar se ele me atrai, eu acho ele bonito, aí eu pesquiso mais sobre aquela equipe. Então, gosto muito de ver escudos dos times, por isso eu vou mostrar eles para vocês aqui agora. Esses são os 12 times, né, que jogaram essa edição que foi cancelada e que eu coloquei na ordem conforme eles estavam ali naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente. Então eu vou tentar pronunciar os nomes, mas com certeza vai estar errado, né? Mas vida que segue. E aí tá esse troféuzinho mostrando quantos títulos nacionais cada uma das equipes tem. Então esse primeiro aí é o Kneipies Sports, com 14 títulos nacionais. Ele é o maior ganhador do campeonato nacional. O próximo é o COSFA, com 4 títulos, estava em segundo lugar no momento que foi paralisado. Depois a gente tem o Fosa Juniors, com 3 títulos, e esse Fosa Juniors ele é o atual campeão. Ele foi o time que ganhou a edição de 2019, tá? Mais uma curiosidade aí para vocês. E para mim ele é um que tem um dos escudos mais bonitos, né? Depois vocês deixem aí nos comentários quais times que vocês gostaram mais da identidade visual e tal, mas para mim é o Fosa Juniors. O próximo aí é o Arressaia, com 5 títulos nacionais. Depois a gente tem o Eugeco Plus, com 3 títulos. O AS Adema, com 13 títulos, esse é o segundo maior ganhador, tá? Um título atrás do Kneipies Sport. Depois a gente tem aqui o Jetmada, com 1 título. Depois também temos o Tree Football Toliara, com 1 título. O Tia Kitra, com 6 títulos. O Zanakala, com 2 títulos. O Ilakaka com 1 título e o Clube M, que era o Lanterninha da competição quando ela foi paralisada, não tinha nenhum ponto conquistado, ele tem 1 título nacional. Então uma curiosidade aí que interessante, que todos os times que participam desse campeonato, eles têm pelo menos 1 título nacional. Então é bem distribuído os títulos, né? Raramente a gente vê isso nas ligas. Então isso que eu trouxe para vocês, né, do campeonato nacional. Agora a gente vai falar sobre a seleção nacional, né, que é a seleção malgache de futebol. Então, como eu mostrei para vocês ali, esse já é o logo, né, da seleção, que é representado por esse zebu. E alguns fatos sobre a seleção é que, obviamente, eles nunca se classificaram para nenhuma Copa do Mundo. Tá? Sempre caíram nas eliminatórias quando participaram. E eles participaram da Copa das Nações Africanas em 2019, foi a sua primeira participação. Tá? E eles vêm obtendo esses resultados mais expressivos recentemente, né? Que eles já foram até comparados com a Islândia africana, porque a Islândia também teve uma ascensão meteórica na Europa e conseguiu participar da Eurocopa, né? Então, falando de Madagascar, em 2019 eles tiveram a primeira participação dele na Copa das Nações Africanas. Eu vou falar um pouquinho mais de como que foi essa participação, tá? O estádio que a equipe da casa costuma mandar suas partidas é na capital, Antananarivo, nesse estádio que é o Mahamazina Municipal Stadium. Tá? Já vou mostrar uma foto dele daqui a pouquinho. E isso para finalizar a seleção no ranking da FIFA, no
último, né, divulgado, eles aparecem na 94ª posição, tá? A seleção. Esse aqui é o estádio Mahamazina, que é o estádio que a equipe manda as suas partidas. Agora falando um pouco da participação na Copa das Nações Africanas, eles ficaram no grupo B, junto com Nigéria, Guiné e Burundi. E eles se classificaram para as eliminatórias, para a fase de mata-mata, em primeiro lugar. Eles fizeram 7 pontos nesse grupo, a Nigéria fez 6, Guiné fez 4 e Burundi fez 0. E aqui eu destaquei os jogos da equipe, da seleção, né? O primeiro jogo eles empataram com a Guiné em 2-2, o segundo jogo eles ganharam o Burundi por 1-0 e o último jogo, que é tido como o resultado mais expressivo da seleção, foi esse que aconteceu em 30 de junho de 2019, o qual, jogando em casa, eles ganharam da Nigéria por 2-0. Esse é considerado uma zebraça, né, porque a Nigéria é tida como uma das seleções mais fortes do continente africano, né, e a gente vê constantemente ela representando a África nas Copas do Mundo. Então ela acabou perdendo para Madagascar aqui nesse jogo da fase de grupos. E como que foi o mata-mata? Nos 16avos de final, eu destaquei aí, Madagascar enfrentou a República Democrática do Congo e eles ganharam nos pênaltis por 4-2. Né? O jogo ficou empatado em 2-2 e nos pênaltis eles acabaram ganhando. E eles passaram então para as quartas de final, no qual eles enfrentaram a Tunísia e aí sim eles foram eliminados, perderam de 3-0. Mas, né, para ter sido a primeira participação da equipe na Copa das Nações, foi uma belíssima participação. Não caiu na fase de grupos, passou para o mata-mata e só caiu nas quartas de final. Então foi uma belíssima participação da equipe. Agora eu vou falar um pouco sobre os últimos 5 jogos oficiais, né, disputados pela seleção. Peguei aqui e coloquei as datas. Então, no dia 19 de novembro de 2019, eles ganharam do Níger fora de casa por 6-2, que foi pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2021. Né? Então, como eu mostrei, eles participaram em 2019 e estão disputando as eliminatórias para tentar a sua segunda participação nas Copas das Nações Africanas de 2021, que no caso ela vai ser disputada em janeiro de 2022, né? A última informação que eu vi. Mas voltando aqui então, no dia 9 de outubro de 2020, eles ganharam do Esperance por 4-1, foi um amistoso. Depois no dia 12, eles perderam em casa para Burkina Faso por 2-1, também um amistoso. E os mais recentes foram em 12 de novembro de 2020, no qual eles perderam para a Costa do Marfim por 2-1, também pelas eliminatórias na Copa das Nações Africanas de 2021, e por essa mesma competição eles jogaram dia 17 de novembro de 2020 e empataram no jogo de volta com a Costa do Marfim em 1-1. Agora os próximos jogos da seleção serão, se não forem adiados, né? Eu tenho que ver como é que vai estar o Covid, mas está marcado, né, atualmente para o dia 22 de março de 2021, no qual eles vão enfrentar a Etiópia fora de casa, e depois no dia 30 de março de 2021 eles vão enfrentar o Níger em casa. Então os dois jogos são as últimas 2 rodadas das eliminatórias da Copa das Nações Africanas e mostra para vocês como que está a equipe atualmente nessas eliminatórias. Eles estão no grupo K, né, composto por 4 equipes, ao quais 2 se classificam, né, para a próxima fase, e a gente tem atualmente, né, 4 jogos disputados, faltando esses 2 últimos para Madagascar que eu mostrei aí. A Costa do Marfim está liderando com 7 pontos, Madagascar também tem 7, né, mas perde no critério de desempate. A Etiópia tem 6 e o Níger tem 3, né, então tem um duelo direto aí, Madagascar contra a Etiópia, e depois Madagascar enfrenta o Níger. Na minha modesta opinião, eu acredito que Madagascar é favorito contra o Níger, né, nessa última rodada, então certamente pode ir a 10 pontos, mas eu acredito que contra a Etiópia vai ser o jogo da vida, né, porque
A Etiópia joga em casa e eu acredito que eles devem ser favoritos nesse jogo. Mas torço muito para que Madagascar consiga, né, passar de fase e se classificar para mais uma Copa das Nações Africanas. Agora, por fim, vou mostrar para vocês, né, a escalação da seleção no último jogo disputado, que foi esse empate com a Costa do Marfim lá em Madagascar. Então, para vocês verem os jogadores que foram convocados, né, e quais times eles pertencem. O técnico da equipe, esse aqui da direita, o Nicolas Dupuis, que é um técnico francês, né, está dirigindo a equipe. E para esse jogo, o último jogo que foi contra a Costa do Marfim, ele utilizou esse esquema tático de 4-1-4-1. Então, quais foram os jogadores utilizados? No gol, ele utilizou esse Melvin Adrien, que joga no Martigues, que é um time francês que disputa as competições inferiores do país. Os dois defensores que ele utilizou são do mesmo time, né, do Lorient, que também é francês, então é o Jeremy Morel e o Thomas Fontaine. Na lateral esquerda foi o Jeremy Mombris, que joga no Grenoble. E na lateral direita, o Romain Metaniri, que joga no Minnesota, que é um time dos Estados Unidos. Esse meia defensivo foi o Marco Ilai Mahahitra, que joga no Charleroi, que é um time belga. E ali no meio de campo, com meia esquerda, ele utilizou o Paulinho Voave, que joga nesse time egípcio, né, o Mismi El Makazá. E meias centrais foram Ibrahim Samuel Amada, que joga no Al-Khor, do Catar, e o Ryan Raveloson, que joga no Troyes, da França. E como meia direita, ele utilizou o Andria, que joga no Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. E atacante titular foi o Hakim Abdallah, que joga nesse time Esperance, que é um time de Luxemburgo. Bom, time, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, que eu trouxe para vocês essas informações, né, sobre Madagascar. Espero que vocês tenham gostado, né, dá um joinha aí, se inscreve no canal, que a minha ideia é trazer novos vídeos, né, de outros países para vocês. Então, deixem sugestões aí de países que vocês querem ver. Eu já tenho uma lista, né, de alguns que eu quero fazer vídeo. E também falem aí se vocês gostaram, alguma outra informação que vocês querem que eu traga, né, nesses próximos vídeos para fazer. Beleza? Divulguem, ajuda na divulgação e muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!